Opa! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e neste episódio vamos encerrar a nossa série especial de leituras de verão. E vamos encerrar com um texto do padre Júlio Lancelotti. Ele escreveu o livro Amor à Maneira de Deus e vamos ler desta obra a introdução e um trecho do capítulo 1, O Escandaloso Amor de Deus. Durante essa programação especial de leituras de verão, vimos autores diversos e de vários segmentos, religiosos ou não, como Martin Luther King, André Luiz e Chico Xavier, Machado de Assis, o também pastor Henrique Vieira, Herculano Pires, e no último episódio vimos o capítulo Transformar-se para Transformar do livro Zen para Distraídos, da monja Coen. Todos esses episódios estão reunidos em uma playlist especial no YouTube e os programas também estão disponíveis no site de O Espírito do Evangelho e nos aplicativos de áudio. Os links estão na descrição do episódio. E na semana que vem, data em que celebramos mais um aniversário do podcast, que está em sua 5ª temporada, teremos uma entrevista muito interessante, hein? Ó, marquem na agenda, não perca. Bem, vamos falar um pouco aqui sobre o autor do livro. Júlio Renato Lancelotti é pedagogo, sacerdote católico, que exerce a função de pároco da paróquia de São Miguel Arcanjo, no bairro da Moca, zona leste aqui da cidade de São Paulo. Aliás, ele nasceu aqui na capital em 27 de dezembro de 1948, portanto, aqui nesse comecinho de 2024, o padre Júlio Lancelotti tem 75 anos. Curiosamente, ele demorou para ser padre e só foi ordenado sacerdote em 20 de abril de 1985, aos 37 anos. O padre Júlio Lancelotti tem um vasto trabalho social, principalmente com os moradores de rua. E com base nessa experiência de falar sobre o Evangelho e viver na prática os ensinamentos de Jesus, é que ele resolveu escrever o livro Amor à Maneira de Deus, publicado pela editora Planeta. Nós vamos ler aqui a introdução da obra e um trecho do 1º capítulo, O Escandaloso Amor de Deus, em que o padre Júlio Lancelotti faz uma análise da parábola do filho pródigo. E, como sempre fazemos, antes de iniciar a leitura, fica aqui o pedido fraterno para que você curta, compartilhe esse episódio de O Espírito do Evangelho. Isso nos ajuda muito na divulgação do canal. E fica aqui o nosso agradecimento, o nosso muito obrigado aí pela essa ajuda. Bom, vamos começar a leitura da introdução do livro Amor à Maneira de Deus, do padre Júlio Lancelotti. E ele inicia com uma citação. O amor supera todos os obstáculos, todos os sacrifícios. Por mais que fizermos, tudo é pouco diante do que Deus faz por nós. E aí essa frase é de Santa Dulce dos Pobres. Após essa frase, o padre Júlio começa. Deus é amor, frase que está na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. Para o cristianismo, o amor não é uma palavra, é quem Deus é. O que isso significa? O evangelista João nos dá algumas pistas. Ele diz: nós amamos porque ele, Deus, nos amou primeiro. Também lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19. Isso quer dizer que ele é o primeiro a amar. Ele já estava nos esperando para nos amar antes que nos dessemos conta disso. Se ele é o primeiro, então não podemos pensar em amor segundo o nosso entendimento. O amor humano, romântico, é condicional, é meritocrático. Temos de entender o que é o amor para Deus, o amor de Deus, o amor em Deus.
Aí está um problema. É difícil compreender o amor de Deus. Não foi fácil para os discípulos, para os apóstolos. Também não é fácil para nós hoje. O amor de Deus subverte qualquer lógica humana. Nenhum sistema humano, não importa de quando seja, nem onde esteja, dá conta de entender ou de explicar o amor de Deus. Toda vez que achamos que entendemos, o amor de Deus excede o que achávamos. Ele está sempre cancelando os limites, indo além. Ele não pode ser entendido porque vai além da nossa capacidade de compreensão. Se não conseguimos compreendê-lo, como iremos praticá-lo? Como podemos amar à maneira de Deus? Temos de entender como o Senhor nos revelou o seu amor. Jesus foi um grande pedagogo e era mestre na pedagogia do amor. E ele ensinou sobre o amor de Deus não com discursos eloquentes ou grandes palestras. Ele ensinou o amor vivendo-o na prática, no dia a dia. Em Jesus, o amor de Deus não se manifestou em poder nem em sentimentos. Ele se manifestou em gestos pequenos, gestos de ternura e bondade. Deus se aproximou de nós, pequenino. Deus nos amou como uma criança. O Evangelho nos ensina que o grande deve ser aprendido por meio do pequeno. Como te mostraste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Esse é um trecho que está em Mateus, capítulo 25, versículo 21. E aí ele segue aqui dizendo o seguinte: diz o homem rico, presente em uma das parábolas de Jesus: se não conseguimos ver o amor em sua pequenez, não seremos capazes de percebê-lo em sua grandeza. Ótima frase, eu vou repetir aqui, ó. Se não conseguimos ver o amor em sua pequenez, não seremos capazes de percebê-lo em sua grandeza. Deus não se revela a partir da grandeza, mas do que é insignificante. Se queremos aprender sobre o amor de Deus, devemos desviar nossos olhos do poder e focar no sorriso de um idoso, na fragilidade de um jovem abandonado. É aí que o amor de Deus se revela. Este é o mistério do amor de Deus. Ele é grande, mas está escondido nas coisas pequenas, que os sistemas deste mundo desprezam e consideram sem nenhum valor. Como o amor de Deus não pode ser compreendido com nosso intelecto, ele não vai ser demonstrado por meio de palavras. O amor de Deus vai além do discurso. Ele diz que ama. O profeta Oséias escreveu sobre o amor carinhoso de Deus. Eu os lacei com laços de amizade. Eu os amarrarei com cordas de amor. Fazia com eles como quem pega uma criança no colo e a traz até junto ao rosto, para dar-lhes de comer, e eu me abaixava até eles. A declaração do amor de Deus se expressa em meio a atitudes que demonstram esse amor. Pegar no colo, dar de comer. Jesus diz que a expressão máxima do amor de Deus pelo mundo não foi um ato sentimental, mas um ato de entrega total. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único. Isso está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Assim, o amor de Deus não se entende, nem se explica. Ele é para ser vivido. Não pode dizer: eu entendi o amor de Deus. Tenho de ver se dentro das minhas possibilidades eu pratiquei o amor de Deus. Pratiquei o amor de Deus. Se compartilhei meu alimento com quem tem fome. Se luto pelos direitos de todos e não só pelos meus. Se facilito o acesso à educação. Se cuido dos doentes. Se respeito as diferenças. Se incluo os idosos. Se protejo os fracos.
Isso é deixar-se conduzir pelo amor de Deus. Agir assim é um grande desafio, porque nem sempre sabemos quais são as consequências do amor. O amor de Jesus o levou à cruz. Até onde você está disposto a ir por amor? Não sabemos o que ele exigirá de cada um de nós. Temos medo e queremos proteger. Mas não há maneira de seguir Jesus sem se tornar vulnerável. O amor nos deixa desprotegidos. Não há como amar de dentro de um carro blindado. O seguimento amoroso de Jesus nos expõe, não nos coloca numa redoma de vidro. Ele nos afasta da segurança que este mundo dá. Amar como Jesus gera conflito, ódio, expulsão, insulto e maldição. Contudo, não tenhamos medo de lutar e dar a vida. Não sejamos pessoas que querem se proteger para serem bem vistas e benquistas por todos. Assim como Jesus fez, podemos conversar com todos, mas temos de ter uma posição clara. No seguimento de Jesus, apesar de tropeços e espinhos no pé, vamos achar o caminho amoroso que nos faz passar pela cruz e nos levar a uma vida imperecível e ressuscitada. O Senhor não nos pede grandes discursos sobre o amor, nem grandes espetáculos de amor. O amor se demonstra no pequeno gesto e se encontra no pequenino, que estende a mão para recebê-lo. De forma pequena, este livro traz reflexões sobre a vivacidade do amor de Deus. Em meio às reflexões, você encontrará algumas histórias pessoais que ilustram para mim o amor à maneira de Deus. Não é um guia, é como eu tenho me posicionado em resposta a esse amor na minha história. Deus me amou primeiro. Como eu tenho o amado de volta? Como eu tenho transbordado esse amor para as pessoas que escolhi ter ao meu redor? Como respondo ao amor de Deus na vida pública, convivendo com pequenos e grandes? E, por fim, como o amor de Deus tem me marcado e quais as implicações dele na minha vida? Tento responder essas perguntas. Espero que as minhas respostas ajudem você a refletir na sua própria prática de amor, de resposta a Deus que também o amou antes que você percebesse. Então, aqui lemos a introdução do livro Amor à Maneira de Deus, do padre Júlio Lancelotti. Daqui a pouco, vamos ao capítulo 1, ver a análise que ele fez sobre a parábola do filho pródigo. O podcast O Espírito do Evangelho está nas redes sociais, na maioria dos aplicativos de áudio, temos grupos no WhatsApp e Telegram e até um site. Sigam ou inscrevam-se em nossos canais para estarem sempre bem informados das novidades. Os links estão na descrição do episódio. Voltamos ao livro Amor à Maneira de Deus, do padre Júlio Lancelotti. E, obviamente, ele vai abrir o primeiro capítulo falando sobre misericórdia, que é a principal maneira da demonstração do amor de Deus. E para isso, o padre Júlio Lancelotti vai analisar 3 passagens que estão no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, um evangelho que o próprio padre diz ser um vendaval da misericórdia, porque o autor do texto, segundo ele, não se esquece das mulheres e é o que mais defende os pobres. O padre Júlio vai refletir no capítulo sobre as parábolas do pastor e da ovelha, da mulher e da moeda, e a famosa parábola do filho pródigo, ou do pai e seus 2 filhos, que será lida aqui no podcast. Então, vamos começar. Estamos aqui no primeiro capítulo, o escandaloso amor de Deus, no subitem que o padre Júlio Lancelotti deu como título A Transformação do Amor. Diz aqui o padre Júlio Lancelotti. O fim da parábola de Lucas 15 talvez seja um dos trechos mais conhecidos de todos os evangelhos. A história começa com o filho mais novo de uma família pedindo ao pai a herança. Isto é grave. Na lei judaica, a herança pertence ao filho mais velho. E como em todas as culturas,
ela é dada depois que o pai morre, não antes. Mesmo assim, o pai atendeu ao pedido do filho mais novo, que foi embora e gastou até o último centavo. Quando estava na pior, o filho lembrou-se da casa, mas não pensou no pai, pensou na comida que havia na casa. Então resolveu que seria melhor voltar para lá, ainda que fosse para ser tratado como empregado. O pai, quando viu o filho voltando, não se trancou em casa e ficou esperando que ele viesse beijar seus pés, suplicando perdão. Ele saiu correndo para encontrar o filho, abraçou e beijou, devolveu-lhe a roupa, colocou nele o melhor calçado, perfumou-o e deu-lhe acesso às riquezas da família, quando lhe colocou no dedo seu próprio anel. Exagerado, não? Mas o pai tinha 2 filhos. Nesse momento, Lucas chama a atenção para o mais velho. Quando este volta para casa, depois de um dia de trabalho, estranha o barulho de música. Ué, estava tudo triste aqui desde que meu irmão foi embora. Ele quer saber o que está acontecendo e o empregado conta a história. O filho mais velho se recusa a entrar na casa. É o pai quem sai atrás dele, como fez com o outro irmão. E o filho desabafa. Eu nunca lhe desobedeci. Eu sempre o servi. Ele não diz nenhuma vez para o pai: eu sempre o amei. Ele fala de serviço e obediência. Era o filho perfeito, mas não tinha amor. Pobre desse pai. Os 2 filhos o tratavam como patrão. Quem trata a Deus como patrão não vai nunca saber ser filho. Não somos servos nem empregados de Deus. Ele não precisa disso. Somos filhos e filhas. É essa a grande transformação de pensamento que temos de fazer. Na Bíblia, ser filho não é uma consequência biológica, é ter semelhança com o Pai. O que faz alguém ser parecido com Deus não é cumprir a lei, como acreditava o filho mais velho, é ser compassivo como Deus é. De acordo com o Evangelho, compaixão é um sentimento divino. Apenas Deus sente compaixão, embora o ser humano seja imagem e semelhança de Deus. O que nos torna semelhantes a Ele é a prática da compaixão. Com isso, seremos indestrutíveis, como Ele é. Por que aceitamos o amor de Deus? Para amar também, de maneira misericordiosa e compassiva. Não recebo o amor divino para obter vantagens ou ser o queridinho de Deus. Não! Aceito o seu amor para que este se reflita na minha vida e também seja sinal da sua presença na história e no mundo. Diante de um filho que vai embora, mas volta, e do outro que sempre faz tudo direitinho, mas reclama, Lucas nos ensina que temos de ser como o pai, misericordiosos e compassivos como ele. Em vez de condenar, sejam misericordiosos. Em vez de criticar, sejam misericordiosos. Em vez de rejeitar, sejam misericordiosos. Temos de orar como fez certo cobrador de impostos retratado no Evangelho de Lucas. Diante de Deus, ele não ousou levantar os olhos, mas disse: eu sou um pecador, preciso da sua misericórdia. Precisamos da misericórdia de Deus para sermos misericordiosos e não para ganhar favores. Somos amados para amar. Ótima frase também, eu vou repetir. Precisamos da misericórdia de Deus para sermos misericordiosos e não para ganhar favores. Somos amados para amar. Porém, ninguém ama por obrigação. Agimos com amor e gratidão livremente. Não é a obediência à lei que nos torna mais humanos. É o amor. O filho mais velho era obediente, mas ingrato. Pode haver muitas regras,
mas não é possível criar uma que diga: a partir de hoje, todos são obrigados a amar. A lei não transforma as pessoas. Por isso, antes de morrer, Jesus deixou um mandamento transformador que substituía a lei de Moisés. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse é um trecho que está em João, capítulo 13, versículos de 34 a 35. Segue aqui o padre Júlio Lancelotti. Jesus nos ama e depois disso nos convida a nos assemelharmos a Ele, amando aos outros. Mas não é amar de qualquer jeito, é amar como Jesus amou. E como Ele amou? Voltamos ao começo do capítulo. Sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora, hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A imagem da cruz que está nas igrejas não é um enfeite. Ela está lá para nos lembrar de como é o amor de Jesus. Ele, diante da morte, não pediu poder ou força. Quis a coragem de amar até as últimas consequências. E isso é difícil. Alguns querem amar, mas sem se comprometer. Nenhum dos santos canonizados que conheço viveu do poder, da força ou da prepotência. Nenhum deles tinha arma na mão para matar, nem discriminavam, nem tinham preconceito. Por isso, são santos, porque se assemelham ao amor de Deus. A grande transformação está em amar uns aos outros. Alguns mudaram isso para armai-vos uns contra os outros. Quando Jesus não consegue nos mudar, nós é que mudamos Jesus e fazemos dele o que queremos. Olha, outra frase sensacional, vamos repetir aqui. Quando Jesus não consegue nos mudar, nós é quem mudamos Jesus e fazemos dele o que queremos. Nosso povo será feliz não quando puder andar armado, mas quando for irmão, quando transformarmos armas em condições de vida, quando houver solidariedade em lugar de miséria, quando o lucro for abandonado para proteger as pessoas e a natureza. Se na nossa sociedade alguns morrem de fome, é porque não há amor. Se alguns morrem porque não recebem tratamento e remédio, é porque não há amor. Há pecado, que é a negação do amor de Deus. Não é fácil, mas no amor não existe facilidade. Ele é um compromisso, e um compromisso transformador. E aqui, já encaminhando para o final desse primeiro capítulo, o padre Júlio Lancelotti faz mais um intertítulo, agora com o título de O Reino do Amor. Segue aqui o padre Júlio Lancelotti. O amor só fará sentido quando formos capazes de entender a gratuidade. Isso requer mudar a chave do pensamento. A chave pela qual entendemos o mundo é a meritocracia, o merecimento. Mas Deus nos ensina a incondicionalidade e a gratuidade. Ele não se impõe. As pessoas acreditam não porque têm medo de Deus, mas porque se sentem amadas. Deus não se teme, se ama. Assim, o amor transforma a nossa vida e a história ao redor. Não somos inúteis se vivermos o amor. Quem vive a servidão é inútil, porque não é capaz de responder ao amor de Deus. A resposta ao amor de Deus é a fé. Não é necessariamente a resposta religiosa. Ter fé não é carregar medalhinhas, nem acender velas. Jesus não tem nenhum interesse em medir a nossa fé.
Ele quer suscitar em nós a coragem de acolher o amor de Deus em nossa vida. Ter muita ou pouca fé depende do quanto se é capaz de se assemelhar a Deus e dar a vida por amor, de abrir mão do poder, do dinheiro, do prestígio, da força e, como alternativa, buscar a fraqueza, a simplicidade, o despojamento. Amar a maneira de Deus nos convida a viver de acordo com uma lógica maluca que não faz sentido para qualquer regime deste mundo. É a lógica na qual a felicidade não está em ter, mas em dar, em superar as dificuldades e enfrentar as tribulações, em lutar, não para vencer, mas para ser fiel. Essa é a lógica do reino do amor, o reinado de Deus. Não é o lado de lá, mas uma nova forma de viver na história. O reinado de Deus não se confunde com nenhum modelo político. Trata-se de uma vivência alternativa em meio às tramas da história. Nele não há um rei que domina. O reinado é do povo. Sua presença se mede pela alegria dos pobres, pelo consolo dos aflitos, pela defesa dos indefesos, pela saciedade dos famintos. Se há misericórdia e semelhança com Deus, se a paz é promovida por meio do desarmamento da tirania, se não houver medo de lutar, sendo perseguidos, injuriados e maltratados, então aí está o reino de Deus. Construir o reinado requer despojamento e desarmamento. Ir para a luta munido apenas do amor. Doem tudo na vida e vivam na pobreza do espírito, convida Jesus, porque nesse reinado, e agora ele vai fazer uma adaptação aqui das bem-aventuranças, que estão lá no começo do Sermão da Montanha, em Mateus, no capítulo 5. Os aflitos serão consolados, os mansos possuirão a terra, os que têm fome e sede de justiça serão saciados, os misericordiosos alcançarão a misericórdia, e os puros de coração verão a Deus. Quem viver assim será perseguido por causa da justiça, por causa de mim. Mas mesmo assim, alegrem-se e lutem, porque nesse reinado vocês serão felizes. Conclui aqui o padre Júlio Lancelotti, e assim lemos o trecho final do capítulo 1 do livro Amor à Maneira de Deus, do padre Júlio Lancelotti, em que ele analisa também aqui a parábola do filho pródigo, ou do pai e seus dois filhos, é uma parábola que está no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. E assim, finalizamos a nossa temporada especial de leituras de verão. Eu realmente espero que vocês tenham curtido e que o conteúdo desses episódios tenha sido útil para cada um de vocês. Na semana que vem, quando celebramos mais um ano de atividades do podcast, que está em sua 5ª temporada, vamos ter entrevista. Não perca e fique ligado em nossas redes sociais, lá no YouTube, nos aplicativos de áudio, para vocês receberem aí o aviso do episódio novo. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.